Se tem coisa que muda completamente uma criança, é crescer sem acolhimento. E foi assim que tudo começou na minha vida. Quando eu olho para minha infância, com a consciência que eu tenho hoje, eu percebo que ali já estava tudo desenhado. E mais uma vez eu quero reforçar que não é sobre culpar minha mãe, minha família, meus irmãos, meus pais, mas é sobre mostrar o que eu vivi, o que causou na minha vida, como isso pode te ajudar, tá bom? Eu cresci num ambiente que não tinha afeto, não tinha colo, não tinha escuta. Era como se eu tivesse que me virar o tempo todo sozinha, como se eu tivesse que ser adulta antes da hora. Ainda mais que eu era a única filha mulher, mais 6 irmãos homem. E por mais que eu tivesse esse tanto de irmão, eu me lembro que eu me sentia muito sozinha. Não de estar fisicamente sozinha ali, mas emocionalmente sozinha. Eu aprendi a engolir muita coisa, a guardar muita coisa. Era muito tímida, ficava muito calada, muito isolada. Tinha muita vergonha de me expressar. Porque ali ninguém queria saber o que eu estava sentindo. E aí eu lembro que eu estava sempre querendo acertar, tentando agradar, desde aquela época. Era uma forma de tentar ser perfeita para ver se alguém me notava. Por ser filha única, acabava que eu ficava responsável por olhar os meus irmãos. E se eles fizessem alguma coisa errada, a culpa era minha e eu que pagava por isso. A minha mãe nunca foi uma mãe acolhedora, que dava carinho, atenção. Ela não tinha essa coisa de abraçar, de dar carinho, de dar elogio. Pelo contrário, era faz, faz, faz. Me dava obrigações para fazer. E ela sempre me tratou com mais frieza, com muita dureza e com uma pontinha de competição. Sabe quando a criança faz de tudo para ganhar um parabéns e nunca vem? E tudo isso vai marcando o corpo da gente. A forma que a gente cresce é a forma que a gente se vê. Quando você cresce assim, sem afeto, sem reconhecimento, você começa a acreditar que você precisa ser o triplo para ser amada. Que você precisa se anular, agradar, engolir, se encolher. Engolir tudo que sente, reprimir tudo que você sente. Porque logo ali você aprende que o seu sentimento não importa. E tudo isso moldou meus traços, moldou minhas escolhas, os meus relacionamentos. Eu fui me tornando uma adulta que precisava ser útil para existir. Isso tudo abala tanto na autoestima como na autoconfiança, porque você não acredita que é boa. Eu cresci desse jeito, achando que eu não era boa, me comparando o tempo todo, me perguntando por que as pessoas não gostavam de mim, o que eu teria que fazer para agradar, para ser aceita naquele meio, naquela família. E só muitos anos depois, gente, muitos anos depois, mais de 30 anos vividos, que eu entendi, comecei a entender que isso não era culpa minha. Que eu não era uma criança difícil, exagerada. Sabe esses rótulos que dão pra gente? Eu só era uma criança querendo amor, querendo colo, acolhimento, atenção. E quando eu tive essa consciência, mudou tudo. Talvez você também tenha crescido assim, tentando ser vista, tentando ser amada, tentando não dar trabalho, ser a boazinha, ou ao contrário, tentando ser rebelde para, de alguma forma, ganhar atenção. E talvez você esteja repetindo exatamente isso nos seus relacionamentos. E aí eu quero que você saiba, você não é o problema. Você só não teve o que você precisava na fase que mais importava. E no próximo episódio vai ser bem forte, porque eu vou falar sobre o impacto que é crescer com uma mãe narcisista. Porque essa sim foi uma das partes mais dolorosas para mim, que me trouxe muitas consequências ruins de relacionamento com família, com namorado, na própria autoestima. E vou te contar com detalhes o que mais me marcou. A gente se vê no próximo episódio.